Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 27º domingo do tempo comum. E nesse domingo a liturgia da palavra nos apresenta o tema da fé. O Papa Bento XVI ele escreveu um livro durante o seu pontificado chamado A Fé em Crise. Esse livro, infelizmente, ele saiu, não é mais editado, não é mais publicado, exatamente porque o seu conteúdo se tornou polêmico, não porque o Papa errou em alguma matéria, em algum conteúdo que ele escreveu, mas simplesmente porque o mundo que nós vivemos, eles não aceitam, não toleram mais a verdade do Evangelho. E a grande verdade que o Papa Bento XVI desenvolve nesse seu livro é a seguinte: que a crise que o mundo moderno está vivendo é uma crise de fé, porque o ser humano, quando ele perde a fé, ele perde todo o sentido da sua vida, porque nós, pela nossa antropologia teológica, nós cremos que nós estamos nesse mundo de passagem. Existe um fim para o ser humano, e esse fim é o céu. Então, se nós perdemos a nossa fé, nós perdemos esse tom sobrenatural da nossa vida. Mas vejamos o que as leituras nos apresentam no dia de hoje a respeito da fé. Na primeira leitura, nós vemos o profeta Abacuque se lamentando diante de Deus. Por quê? Porque Israel estava passando por uma situação muito complicada. No interior de Israel, a iniquidade estava habitando, ou seja, o mal. No seu exterior, estava predominando a prepotência e a violência. Tudo isso porque Israel estava, o país, estava sob o domínio dos inimigos que vinham de fora. Então, diante dessa situação, é um desespero muito grande. Aparentemente, parece ser o triunfo do mal sobre o bem. Então, imagine o desespero do coração do profeta Abacuque. E Deus simplesmente responde ele dizendo o seguinte: que ele terá uma visão. Deus não fala quando, mas o profeta terá uma visão, que ele deve escrever essa visão para o povo de Israel e para gerações futuras. Aí Deus vai dizer o seguinte: se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Então esta é a doutrina para o povo de Israel: saber esperar em Deus. E essa é também a doutrina para nós cristãos, para nós católicos, porque todos nós sofremos, todos nós passamos por provações, por tribulações. Aparentemente, como eu disse, parece que o mal está imperando sobre a nossa vida, parece que Deus está longe, parece que Deus está distante. Mas aí vem a palavra de Deus para nós: tenha paciência, calma, se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Pode ser que não venha no tempo e no modo que você está esperando, mas ele virá. E é por isso que nós temos que permanecermos fiéis a Deus com atitude de fé, porque todos aqueles que têm fé serão salvos, e aquelas pessoas que não têm fé irão perecer, como nos diz a primeira leitura. Como nos diz também São Paulo, Deus colabora em todas as coisas para o bem dos que o amam. Então, se nós amamos a Deus, se nós temos fé em Deus, então nós temos que esperar, por mais que aparentemente o sofrimento parece que fala mais alto. Então essa é a atitude daquele coração que tem fé. Eu não compreendo, não sei por que é que eu estou passando por isso, mas eu creio em Deus. Até aquela história que todos vocês devem conhecer, chamada Pegadas na Areia, que relata que uma pessoa passeava pela praia com Deus, e na areia ficava sempre as pegadas da pessoa e de Deus. E no momento mais difícil da vida daquela pessoa, ela observou que tinha apenas uma pegada. Então ela perguntou para Deus aonde ele estava no momento em que ela mais sofria, no momento em que ela mais precisava dele. E Deus respondeu: eu estava aqui junto com você.
E aquelas pegadas que estavam na areia não eram suas, eram minhas, porque eu que te carregava nas costas. Então muitas vezes parece que Deus não está conosco no sofrimento. Sim, Ele está. É que o sofrimento da cruz não tem como a gente fugir. Não tem como eu falar: Senhor, me livra deste sofrimento, por mais que doa. Nem Cristo fugiu da cruz. Quem sou eu para fugir da cruz? Então nós temos que esperar, temos que confiar em Deus em nossas tribulações. Por um outro lado, a segunda leitura desenvolve um outro aspecto da fé: dá testemunho daquilo que nós cremos. São Paulo nos diz lá no versículo 8: não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. O cristão, o católico que não está disposto a sofrer pela sua fé, facilmente ele é assaltado pelos seus inimigos, facilmente ele se deixa levar por qualquer maldade, por qualquer tentação, por qualquer ideologia, porque não é capaz de morrer e testemunhar a sua fé. Por isso que São Pedro na sua carta nos diz: o diabo é como um leão que está rugindo procurando alguém para devorar. Aí ele termina: resistir-lhe firmes na fé. Então nós precisamos dar testemunho da nossa fé, da verdade do Evangelho, daquilo que nós cremos, os nossos princípios, nossos valores como cristãos, como os católicos. Hoje, né, que foi um dia de eleição, né, que foi um dia para nós pensarmos nisso, né, buscarmos os nossos representantes a partir daquilo que nós cremos, e por aí vai. Se nós não estamos dispostos a sofrer por Cristo, nós não iremos merecer o céu. E no Evangelho, depois dessas reflexões sobre a fé, nós vemos a oração dos apóstolos: aumenta a nossa fé. E observem que Jesus, Ele não exige de nós uma fé grande, uma fé como da Virgem Maria. Ninguém mais na face da terra teve uma fé como ela. Porque imaginem vocês, na Anunciação, parecia que o anjo Gabriel, como político, né, fez tantas e tantas promessas para Nossa Senhora, e ela acreditou. Mas diante da cruz, parecia que o anjo, que Deus havia abandonado a Virgem Maria, havia mentido. Mas ela não duvidou da palavra de Deus, ela permaneceu fiel até o fim, sem fazer escândalo. Ela aceitou tudo aquilo como a vontade de Deus. Muitos mistérios ela não sabia explicar, ela não sabia por que estava acontecendo, mas ela aceitou aquilo como a vontade do Pai. Isso é uma fé perfeita. Por isso que a igreja diz que ninguém mais na história teve uma fé maior do que da Virgem Maria. Por isso que tanto o anjo quanto Santa Isabel, depois no Magnificat, vai dizer, né, bem-aventurada aquela que acreditou sem ter visto. Então Deus não exige de nós uma fé tão grande como a da Virgem Maria. Ele vai dizer: se a nossa fé fosse pequena, no tamanho de um grão de mostarda, seria o suficiente para grandes milagres acontecer na nossa vida. Se ela fosse pequena, muitas coisas, muitas realidades, muitas bênçãos iria acontecer na nossa vida. E o que nós temos que fazer para aumentarmos a nossa fé? Em primeiro lugar, isso que os apóstolos fazem no Evangelho, nós temos que lembrar que a fé é uma virtude infusa. O que isso significa? Ela vem do alto, é Deus que dá. Se vem do alto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir, eu tenho que rezar. Aquela velha ejaculatória: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas repitam, mas aumentai a minha fé. Então tem que rezar, tem que pedir que Deus aumente a nossa fé. É o primeiro ponto. O segundo, nós precisamos conhecer as razões da nossa fé. Aqui eu já entro na dimensão intelectual. Nós precisamos estudar. Cada católico, cada família tem que ter lá na sua casa, além da Bíblia, um livro amarelo na cor dessas camisetas,
que nós estamos vendo aí, chamado Catecismo da Igreja Católica. O que é o catecismo? É uma síntese da nossa fé, daquilo que nós cremos. É triste ver quando uma pessoa de outra religião vem, discute com um católico que ele não sabe explicar a sua fé. Aí ele fala, ela está certa. Aí a pessoa vai perdendo a sua fé, depois está lá participando de um culto protestante, o evangélico. E alguns até falam, né? Mas a igreja católica não se aprofunda. Aí você vai ver a pessoa só vem na missa e pensa que a homilia que o padre faz é uma aula. Não é uma aula, é apenas algumas palavras que a liturgia não dá um espaço. Ela pode ser catequética, sim, eu gosto muito, né, de dar catequese, porém para ajudar a celebrar melhor esse mistério. Mas para eu conhecer minha fé, eu tenho que ler Catecismo da Igreja Católica, tenho que fazer curso, tenho que fazer formação. Cuiabá é uma riqueza muito grande, temos vários padres bons, vários padres bem formados, padres de fora vêm para cá, temos muitos leigos também esclarecidos, formados, temos muitas formações, muitos cursos pelas nossas paróquias. Depois nós temos a internet, quantos padres na internet? Temos o Frei Gilson, todo padre do Brasil, isso aqui vocês não sabem, somente nós padres que sabemos. Eu falo porque só nesse ano encontrei padres de várias partes do Brasil. Todos os padres no Brasil estão certos da eficácia do ministério do Frei Gilson na internet. Por quê? Porque muitas pessoas vêm nos procurar para confessar, porque Frei Gilson ensinou o que é exame de consciência, falou do pecado e falou da importância da confissão sacramental. E o povo veio um monte. Padre, eu estou aqui porque Frei Gilson me mandou aqui. Amém, louvado seja Deus. Então segui esse tipo de padre. Depois temos aí o Padre Paulo Ricardo, né? Como eu vi numa conferência, o padre que domina todas as ciências e é nosso, da nossa terra. E por aí vai, o que não pode é ficarmos parados. Nós temos que conhecer a nossa fé. Santo Agostinho diz: eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Então se faz teologia dessa forma. Primeiro se tem fé, depois procura compreender as razões da sua fé. E é por isso também que Santo Anselmo definiu a teologia dessa forma. Teologia é a fé que procura entender a si mesmo. Muitas vezes, muitos de nós, né, católicos nas nossas paróquias, por influência também da teologia da libertação, padres que foram formados, nós acreditamos que o certo é isso. A pessoa passa 30, 40, 50, 60 anos. Aí ela se depara com uma pessoa, com um padre que tenta. Claro que também tem um processo, eu não posso chegar aqui e falar: ai, acabou, isso está errado, que eu vou perder as pessoas. Não é assim. Existe um processo para catequizar e mostrar a verdade para as pessoas. Então suponhamos, chega ali um padre, né, tentando mostrar o que é certo para a pessoa, e a pessoa simplesmente diz: toda a vida eu fiz assim. Aí eu simplesmente respondo: mas e se a senhora e o senhor toda a vida fez errado? Vai viver no erro? Vai morrer no erro? Ou vai ser humilde, se converter e abraçar a verdade de Cristo, a verdade da igreja? Apenas para encerrar, São Vicente de Paulo, o grande santo da caridade que nós celebramos na terça-feira, ele tinha um padre amigo que estava passando por uma crise de fé. E o padre, quando passa por uma crise de fé, é muito triste. Por quê? Porque ele já não crê mais no seu ministério, não crê mais naquilo que faz, nos sacramentos, já não prega mais o céu, prega tudo menos o céu, a salvação, a conversão, enfim. Ele rezou e pediu a Deus o seguinte: que Deus tirasse aquela crise do seu amigo. Em compensação, ele poderia sofrer aquela crise. E assim aconteceu. O padre se libertou e São Vicente passou por 4 anos por uma terrível crise de fé. O que ele fez? Ele escreveu a oração do creio num papelzinho, que é a síntese da nossa fé.
colocou no seu peito ou no bolso da batina e andava com aquele papel o dia inteiro. Sempre quando era oportuno ele tirava, ele rezava a oração do creio e dizia: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. E com a graça de Deus, a ajuda do seu diretor espiritual, ele conseguiu se libertar. Então nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque no fundo, a pessoa que não tem fé é uma pessoa que falta a virtude da humildade, porque é um coração soberbo, é um coração orgulhoso, e somente o orgulhoso que não vive uma vida a partir daquilo que Deus ensina. E é por isso que nós ouvimos no salmo de hoje: não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Portanto, sejamos humildes, abramos o nosso coração a Deus e tenhamos fé para fazer a sua santa e divina vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.